Ei, gente, bom dia. Entrando aí para poder falar um pouco da magia dos domingos, né? E apresentar a nossa nova professora, né? De domingo. E com esse intuito é trazer para vocês a força feminina, né? Da magia das sete chamas sagradas. Então, a gente vai entrar ao vivo daqui a pouco com a nova professora que o Sete Magos, ele tá tendo parceria, né? Que a gente tem parceria agora. E também falar que tá vindo uma novidade por aí. Essa novidade eu não vou falar agora, porque é uma novidade mais pra frente, tá? Os Sete Magos inovando, como sempre. E também falar com vocês a respeito dos cursos que a gente vai dar no dia 6 de agosto. Que serão aqueles que são de 15 em 15 dias. A gente deixar bem claro, porque os cursos de 15 em 15 dias, a gente tem autorização do Colégio de Magia de São Paulo para trazer somente com o professor de São Paulo os cursos que não tem em BH. Então, a gente consegue trazer ele de 15 em 15 dias por isso. Então, seria 7 giros, que é o 7 giros sagrados, e pós e essências. São os dois próximos cursos, que serão no dia 6 de agosto, começando agora, às 9 horas da manhã. E vai até às 18 horas, com 1 hora de intervalo, tá? Então, a gente vai chamar daqui a pouco a nossa nova professora, né? Que vai dar esses cursos, que são cursos diferentes dos que a gente já tem, tá? Que a gente sete chamas, como eu e Michel, nós temos 23 graus de magia. Então, esses graus a gente pode dar aqui em BH, vai ser todas as semanas, a gente vai estar sempre divulgando. A novidade a gente vai trazer mais pra frente, é uma novidade fora isso, que é o curso das sete chamas. Eu quero também falar a respeito dos cursos e das coisas que a gente vai estar divulgando aqui. Tá bom? Eu vou daqui a pouco chamar. A gente tá com parceria com a Laura, do Dragão Dourado. E essa parceria é muito bacana. Por quê que é muito bacana? Porque a gente tá trazendo agora a energia feminina, né? A gente sempre trouxe professores de São Paulo, homens, e sempre aquela energia, né? Agora a gente tá mudando essa energia, que é a energia feminina, para poder estar trabalhando com essa energia feminina agora. E aí, quando a gente colocou o vídeo dos 7 giros sagrados, foi muito interessante, porque muitos alunos nossos falaram: nossa, que energia bacana, que energia gostosa, que energia diferente, que energia da prosperidade, que a Laura tem muito isso, sabe? Essa energia alegre, essa energia de prosperidade. E eu acho, assim, que foi um fechamento de ciclo, né? Como no tarô, aquele fechamento da carta do mundo, aquele fechamento de ciclo e uma abertura para um novo ciclo, né? E há momentos na nossa vida que a gente tem que fazer essa mudança. E aí eu vou chamar a Laura para poder entrar em contato com a gente agora, para falar um pouco dos 7 giros sagrados e das 7 pós e essências, porque a magia dos 7 giros sagrados é uma magia muito bacana e é diferente. Por quê? Porque ela vai ter algumas coisas que as outras magias comuns não têm. Só uma em especial, das 23 que eu tenho, que tem. E aí isso vai poder ser falado só na aula mesmo, mas é um diferencial, tá? Aí eu vou convidar a Laura para poder entrar em contato com a gente, conversar com a gente agora, tá? Eita! Ei, Laura! Desculpa. Olá, tudo bem? Estou aqui olhando os comentários aqui, o pessoal comentando e tal. Ô, Laura, muito bem-vinda, né, aos Sete Magos. Assim, a gente colocou
o vídeo dos 7 giros, o povo que é nosso povo lá dos alunos dos Sete Magos, né? Da egrégora dos Sete Magos, falaram, gente, que energia diferente, que energia gostosa. Foi muito bacana. Assim, Obrigada. eu senti isso desde o momento que a gente fez essa virada de chave. Obrigada, E querida. eu senti essa energia diferente, né? Aí eu falei assim, eu vou ficar calada porque eu tô sentindo, sabe aquele negócio? Ah, de repente é só você que tá sentindo, né? Deixa quieto. E vieram alunos falando, nossa, que energia gostosa, que energia maravilhosa. E são alunos que estão com a gente, entende? Não é aluno que conhece você, que teve aula com você. São pessoas que não conhecem você, que não tiveram aula com você, mas que viram a energia e que falou, cara, essa mudança de chave foi maravilhosa. E a gente está muito feliz Eu também, por, por porque, essa mudança. porque Pode falar, eu sei Laura. que é um fechamento de ciclo, como você acabou de dizer, né? É uma pessoa nova que a gente vai trazer e que a gente ainda vai tentar entender como é que funciona. E eu gosto muito da magia divina porque ela acrescentou ainda mais alegria na minha vida a partir do momento em que eu fui conquistando coisas através dela. Eu sou Sim, maga desde 2010. Aquele tempo não era obrigatório primeiro você fazer 7 chamas, né? Você podia fazer um outro grau iniciático. Eu comecei pelas pedras. Comecei achando que era algum tipo de magia diferenciada, né? Na época eu estava estudando bruxaria. E aí falei, vou fazer esse curso de pedras aí, que deve ter alguma coisa a respeito. E aí eu me apaixonei pela magia divina. Foi uma coisa muito... Eu não sei, eu não consigo explicar. Para mim, acho que eu já tinha alguma conexão com esse sistema mágico e eu me senti muito em sintonia. E a partir daí, eu comecei a fazer graus, experimentar na minha vida, tentar entender como é que funcionam essas energias. Fui fazendo outros cursos mais para agregar, porque eu ainda considero, até hoje, a magia divina o meu carro-chefe. É onde eu consegui os melhores resultados na minha vida, assim, em todas as áreas. sim. E como que foi a sua trajetória assim na magia divina? Você procurou a magia divina por quê? Porque a gente sempre tem um. Assim, eu, por exemplo, eu procurei a magia divina. Na época que eu procurei a magia divina, eu nem sabia o que era. Nunca tinha passado no espaço mágico, para te falar a verdade. E era uma coisa que estava dentro de mim que eu não entendia e que eu resolvi fazer. E você, como que você encontrou a magia divina e em que momento na sua vida que você resolveu fazer magia divina e por quê? Porque isso é importante, porque as pessoas, sempre quando vem um aluno novo, que principalmente de fogo, eu falo, por que você procurou a magia divina? Eu tinha passado um pouco antes de começar na magia divina, eu estava passando por um processo de bem importante na minha vida, né, de relacionamento. Mas, além disso, eu tinha vindo de um período em que eu tive problemas de dinheiro. Então, eu estava com uma mentalidade muito tacanha. Eu estou falando de 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, não tinha tanta informação a esse respeito como tem hoje em dia. E aí eu comecei a me interessar, né, a entender melhor como essas energias funcionavam, buscar soluções para os problemas do meu dia a dia. E eu comecei, na verdade, a magia divina num terreiro, porque eu fui para tomar passe e aí eu fiquei totalmente surpresa, porque eu nem imaginava que eu tivesse mediunidade de incorporação, que é a minha especialidade, por assim dizer. E como eu estava num momento muito conturbado, eu precisava ocupar a minha cabeça. Então, eu fui estudar teologia de Umbanda. Só que nesse mesmo interim, começou de um curso, esse curso das pedras. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer porque eu estou curiosa para entender melhor esse mundo e entender essas experiências. E a partir daí eu comecei a usar a magia divina para todas as coisas da minha vida. E aí eu fui começando a colher realmente resultados. Ela funcionou para mim de uma forma muito dinâmica e principalmente, na minha opinião, para qualquer mago, de autoconhecimento. Porque se você não tem autoconhecimento, não tem como você fazer um bom trabalho.
Porque você não entende quais são as suas deficiências, quais são as suas qualidades, quais são as suas virtudes. Então, a partir desse autoconhecimento, a gente consegue também resultados melhores quando a gente ativa a magia. Não sei se eu consegui responder. Respondeu. Sim, respondeu, porque, na verdade, eu igual eu falo assim, a gente tem um porquê de procurar a magia divina. Ela vem em encontro a gente sem a gente conhecer, sem a gente saber por quê. Você foi procurar algo porque para poder resolver alguma questão, e nisso você desenvolveu sua espiritualidade, e aí você quis resolver algo, e a magia divina, ela, para mim também, aqui no Sete Magos, a gente, como tem uma escola de magia, Laura, como a gente já falou com você, a nossa, a gente tem várias coisas, somos mãe de santo, o Michel é pai de santo. A questão é, a gente está mudando a questão de trazer a magia divina para BH, por quê? Porque aqui só tinha as 4 principais. Assim, era uma ou 2 pessoas que tinham alguma magia diferente. Mas não era tão diferente do que a gente já tinha. Então aí a gente falou, cara, por quê? São Paulo e BH não é tão longe. É verdade. Então vamos trazer essa magia para cá, porque está pertinho. E com isso a gente conversou com o colégio. E foi numa época que foi a época que eu acredito que você começou um pouquinho antes da gente, porque a gente começou com os Sete Magos mesmo no meio de 2019. Mas só que a gente começou com os Sete Magos, na verdade, muito antes, fazendo esse projeto de trazer magos, juntar pessoas para fazer curso. Porque eu precisava de quantidade de pessoas para fazer curso. E eu precisava daquele curso e tinha alguém que... fulano tem. Vamos lá e vamos conversar e vamos encontrar um lugar e vamos fazer essa diferença. E isso é o nosso ponto forte. É levar a magia para todos. E com esse negócio de a gente conseguir trazer de 15 em 15 dias, teve o lance da pandemia que a gente não parou, como você também não parou. A gente prosseguiu por pessoas que estavam, usava máscara, usava todo o critério que tinha que ter, a distância, né? Das pessoas, a gente continuou. A gente não parou, não fechou. E com isso a gente percebeu que as pessoas, elas ficaram mais sensíveis e mais querendo mais o espiritual. E facilitou para quem estava em procura, porque realmente com aquela pandemia o pessoal estava pirando, estava ficando, né, em casa, preso, sem saber o que fazer. E a gente tinha a magia para poder uma válvula de escape. E com isso a gente conseguiu trazer vários cursos para BH, embora muita gente pense, nossa, Minas Gerais, o povo lá é roceiro, o povo lá é bobo e não entende, né? E aí a gente fez essa parceria com você. E aí eu queria que você, Laura, falasse um pouco para a gente, porque você vai trazer para a gente como maga iniciadora, para os Sete Magos, no dia 6 de agosto, o curso de pós-essências e 7 giros. 7 giros de manhã, pós-essências à tarde. E quais são esse curso? Qual que que esse curso traz para poder diferencial, para poder as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse curso? O giros foi um dos primeiros graus que eu aprendi. E eu considero que é um grau bem forte, principalmente para autoconhecimento. Né? Giros, o próprio nome já informa um pouco o que ele significa, né? Que está dentro de um movimento. Ele vai ser do trono da fé feminino. Então, ele vai conseguir trabalhar muito bem com tudo que está na linha do tempo das pessoas. Essa mesma magia vai trabalhar com assopros, né? Que aí a gente vai encontrar em outros graus de magia, porque eu entendo a magia como um contexto geral. Que a gente vai navegando entre os graus e vai conseguindo pedaços de um grau ou de outro. Não são todos os graus que oferecem esses pequenos pedaços. Mas na magia dos giros, sim, isso acontece. E o mais bacana que eu considero é que ele tem 49 tipos de movimentos diferentes. Que você pode abrir vários mistérios diferentes dentro dessas iniciações. Inclusive portais que a gente não tem muito hábito de usar e que a gente viu alguns lá no começo, quando a gente fez a magia das 7 chamas. Talvez com nomes diferentes. Mas você vai poder abrir esses portais, né?
de forma muito importante durante esse processo de aprendizado. Então, acho que se eu for falar o que giros tem de especial, ele tem, primeiro, essa questão de mexer por dentro, e eu estou falando porque eu experimentei. Então, não só eu, tá? Eu dei há pouco tempo giros aqui no espaço, então todas as pessoas que entraram para trabalhar isso, elas sentiram isso muito intimamente. Eu acho que é fantástico, porque é uma oportunidade da gente resolver coisas que às vezes estão meio ali empatadas na nossa vida e que a gente não consegue. Além disso, a gente pode usar um leque muito grande de ativações, usando até graus que a gente já até pode ter visto. Então, assim, é muito interessante. E aí, aproveitando para introduzir pós e essências, eu acho que o nome também já dá umas pistas, né? Se a gente for entender outros sistemas mágicos, a gente entende que pós tem um peso muito forte, né? Quando a gente vai, por exemplo, no cemitério pegar terra é pó, e usa às vezes de maneira negativa, a gente tem o hábito hoje de assoprar canela na nossa casa. Então, a gente vai trabalhar com uma coisa que está ligada ao elemento ar e a movimento também, porque a gente vai usar sopro. Então, são duas magias. E além disso, uma magia está num trono feminino e a outra está no trono da geração. Então, são mães geradoras que sustentam pós e essências. Além disso, dizem que a gente vai ter aí 2 graus de magia, né? Então, antes eram separados esse grau. A gente fazia um, depois fazia o outro. Aí depois eles se interligaram. E segundo o Rubens, ele diz assim que ele chama de pós, porque quando a gente olha, o clarividente olha a aplicação, ele vê como pequenos pontículos. Então, por isso a gente também chama de pós. O que mais você quer saber? E o interessante... Não, eu fiquei assim, eu tô aqui de cara com uns 49 giros. Eu já tenho uma teoria sobre giros, que é o seguinte, pensando o seguinte, cara, eu tenho uma outra visão sobre giros. Ah, tá. E aí você falou 49, eu pensei assim, nossa, 49 movimentos, eu pensei, nossa, é movimento demais. Tá além do que aquém do que eu imaginava. Né? É só um minutinho. E também, tá. Perdão. Pode falar. Aqui, outra coisa também, Laura, a gente, trazendo você, a gente está focando muito nesse negócio do empoderamento feminino, da energia feminina. Não que seja melhor ou pior, mas trazer isso porque isso é necessário. Ainda mais quando a gente foi tanto, como se dizer, desmerecida nesse quesito, né? Uhum. De pensar assim, nossa, quanto que a gente foi desmerecida nesse sentido, sabe? Sim. E aí trazer isso pra gente agora, eu acho que é importante, é um momento muito importante, né? Sim, eu acho que também a visão feminina da magia é um pouco diferenciada. Mas a gente está falando mesmo de um meio que tem muito homem fazendo magia. Então, a bruxaria está mais conectada a essa questão das mulheres, né, trabalharem com o feminino. Mas, de forma geral, quando a gente fala, por exemplo, de ocultismo ou escolas iniciáticas, a gente vê muito mais homens voltados para isso do que mulheres. A magia divina, eu acho que ela equilibra um pouco essa balança, até porque ela... Desculpa, eu tenho os cachorros aqui, daqui a pouco param. A magia divina, ela vem equilibrar um pouco isso, né? Porque como ela acontece num berço umbandista, então as mulheres são mais voltadas para a religiosidade do que os homens, a gente acaba tendo um número maior de mulheres exercendo a magia divina. E não sei dizer de números, mas eu vejo muito mais mulheres, né? Eu dou aula desde 2019. Então, sempre os grupos são maiores em número de mulheres do que de homens.
Aqui no espaço, nós somos mulheres, somos duas mulheres dando aula de magia divina. Então, a gente leva esses aspectos mais, não diria femininos, né? Mas mais o yin, né? Aquela coisa mais interiorizada. E talvez por isso eu goste da magia divina. Porque ela trabalha de uma forma a reconhecer quem você é. Aí, independente do lado, né? Se é feminino, se é masculino, se é positivo ou negativo. Mas eu acho que é bacana as mulheres começarem a se empoderar nesse sentido, né? De trazer um pouquinho mais para esse mercado de magia, essa energia mesmo que é a nossa. Sim. Agora, qual que é a percepção da ativação desses mistérios para você? Me pergunta de novo, por favor. Porque eu esqueci de colocar meu fone, meu microfone está baixinho. Tá, qual que é a percepção de ativação desses mistérios? Olha, pós e essências é bem sutil. Agora, giros não. Giros você sente assim que ativa. Não sei se é essa percepção que você tá me dizendo. Pós, vamos dizer assim, pós está no segundo plano da vida, né? Para quem entende um pouco de magia divina. Então, ela está antes dos elementos. Então, na verdade, ela trabalha no núcleo, do núcleo para o externo. Então, ela tem todas as condições, por exemplo, de pegar muito bem sangue ou elementos mágicos negativos que tenham ativado. Por quê? Ela vai no centro do elemento e, a partir dele, começa a projeção. Então, ela vai trabalhar de forma mais sutil. Enquanto giros, não. Se eu fosse aqui usar uma referência para giros, nossa, eu nem sei. Os ervíticos, né? Eles giram e entram num estado alterado de consciência a partir dos giros. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão passar uma vida inteira fazendo exercícios, ou talvez usando outras técnicas que nem sempre são muito boas, para chegar nesse mesmo estado de consciência. Então, por aí já dá para ver que giros dá uma mexida mesmo internamente na pessoa. Então, se eu fosse considerar as atuações, se eu tivesse uma pessoa, por exemplo, com um problema muito grave, eu não ativaria giros, porque isso talvez deixasse ela, vamos supor, mais depressiva. Eu ativaria pós e essências, que vai trabalhando mais devagarzinho, sem causar tanto estresse. Para nós, é muito mais simples, claro, quando você está ali, a pessoa está... Por exemplo, eu ativaria giros para quem disser assim, esse negócio aí não funciona, não. Tá. A gente tem uma teoria aqui que, na verdade, que é uma teoria minha, tá? Vou deixar bem claro. Simone. Que é a teoria de que a magia dos 7 giros é uma magia que veio da Pombagira, que tipo como se o Rubens tivesse trocado o nome para não chamar atenção, que tem muito a ver com Exu. Eu falo isso com os alunos porque eles falam assim, essa magia não chama tanto atenção. Ela realmente não chama atenção por um motivo, porque ele trocou o nome justamente para poder ninguém perceber, pelas qualificações Eu não acho que você que é está só falando. isso. É um grau de magia que não é todo mundo que está disponível para dar. Porque eu, às vezes, setorizo. Tenho um pouco de receio de falar essas coisas, porque é um pensamento meu, né? Do jeito que eu vejo. Mas, ela está ali muito próxima da energia de Exu. Ou seja, ela faz parte. Se eu encontrar, eu não sei se você sabe, mas o Rubens tinha um jornal. Ele tinha um periódico no qual ele tinha o hábito de falar sobre os graus de magia, né? Não era tão como hoje, que você não pode falar. Às vezes ele descrevia várias coisas nesse jornalzinho, né? E aí ele coloca um pouco disso, né? Então, assim, eu acho que existem blocos de graus de magia. Por exemplo, eu vejo por ervas. Ervas, eu fico pensando assim, nossa, oferendas tem a ver com ervas, né? Gênios tem a ver com a natureza. Então, eu vou fazendo essas correlações para entender melhor como também esses mistérios funcionam, né? A partir dessa visão. Então, como eu falei um pouquinho antes para você, quando a gente estava conversando antes, se eu for falar de pós e essências, aí eu vou falar de mães geradoras. Nossa, então vai ter mistérios que vão estar dentro desse sistema? Sim, mas de formas diferentes. Então, eu vou conseguindo encaixar
os graus de magia dentro das aplicações. Então, eu costumo setorizar as magias, porque, afinal, são muitos graus. Então, como que você vai definir? Ah, eu vou trabalhar tal grau, eu vou trabalhar tal grau. Através, é claro, da repercussão que isso causa. Então, se eu estou lá disponível para, tipo, eu quero fazer umas mudanças mesmo na minha vida, eu vou ativar giros, porque ele te dá um sacode, ele te tira da zona de conforto. Agora, se eu quero ir aprendendo, sabe, de repente eu quero fazer as coisas paulativamente, ou, por exemplo, eu tenho algum tipo de iniciação de passado com, no meu Ori, por exemplo, pós e essências, vai trabalhar muito bem isso. Sim. E eu queria também perguntar, essa forma de ativação, se, não sei se você pode falar, é elemental e mental? As As duas são duas? mentais, mas é importante a gente lembrar que o próprio mestre Rubens, ele já dizia que nem sempre a gente vai usar só de forma mental. Às vezes nós vamos precisar de elemento. E está no próprio livro escrito por ele. Então é muito importante a gente estar atento a essas coisas, né? Então eu estou aqui dizendo que pós-essências é capaz de pegar a matriz das coisas e a partir da matriz e estendendo isso, mas eu também não posso dizer Uhum. que isso é o suficiente, dependendo do que você vai recolher. Sim, entendi. É Você porque vê o que eu que a queria gente está deixar bem super claro. honrado, né? Aqui na nossa live, tem gente muito importante aqui assistindo. Sim, você viu? Eu também vi. Interessante, né? E é com muita honra, né, que a gente tem essa pessoa, Sim, porque devemos isso também a ela, a autorização dela para poder certeza. tá trazendo isso para BH, né? E com isso várias pessoas começaram a seguir, fazer o mesmo método em outros estados, né? Porque o Rubens já fazia isso anteriormente, né? Sim, Antigamente, ele já fazia desse formato. sim. E a gente fica muito Outro feliz dia eu por ela estar estava, aí. perdão. Outro dia mesmo eu Pode estava falar. vendo uma entrevista e ele realmente ia para o interior de São Paulo. Ele fez um trabalho belíssimo nesse sentido de levar magia para as pessoas. É um método que traz uma diferença enorme na vida da gente. Eu nem vou começar a falar que senão acaba me emocionando, né? Então, assim, a gente deve, né, tudo isso, toda essa mudança, a uma pessoa que teve coragem, porque ele foi um homem extremamente corajoso para trazer um método novo. Sim, e era um método para poder que, que quebrava um pouco muito do que a religião estava trazendo, né? Porque a religião ela traz, como se diz assim, ela traz o dogmas, os que pode e não pode, você tem que seguir, senão você vai morrer, essas coisas. E foi a magia ela veio para libertar, né, de uma certa forma a gente, né? E para poder mostrar que todo mundo é um e todo mundo pode, todo mundo é capaz. Porque Sim, foi e eu acho isso que que aconteceu, também, né? também a magia divina, ela foi capaz de abarcar mais pessoas, porque o método é um pouco mais simplificado. Então, isso também acaba acolhendo pessoas que às vezes não têm tanto recurso, né? Porque tem muitos tipos de magia iniciáticas que você usa muitos recursos. Ou então você tem que passar por processos iniciáticos muito difíceis. E aí a magia divina vem e facilita esses processos, tentando acolher mais as pessoas e também colocando na mão delas um poder de ativação muito importante. Então, acho que nesse sentido, além de todos os outros, o mestre Rubens nos auxiliou demais. E a gente tem obrigação de propagar a magia divina de maneira clara, respeitosa, equilibrada, respeitando os conceitos que ele sempre colocou, mas não deixando de maneira nenhuma isso se acabar. Porque, pelo menos do meu ponto de vista, é uma ferramenta muito poderosa. Sim, com certeza. E transformadora também. Eu tive Sim. alunos evangélicos, eu tenho alunos católicos,
evangélicos, candomblecistas, umbandistas, espíritas, pessoas que só acreditam em Deus. E eu falo assim, dos evangélicos que eu tive como alunos, por eu ter um espaço que ele não é um espaço de um terreiro, não contra quem tem um espaço com um terreiro, por ele ser um espaço assim, as pessoas se sentiam mais à vontade, quando era católico ou evangélico, de vir fazer aulas de magia, porque a gente não tinha aquele espaço que era um espaço de terreiro. Então ele não, eu vou para o terreiro, não, ele vai ali para a aula de magia. Embora a magia ainda tenha aquele dogma, aquela coisa toda, mas é menos do que se você falar que vai para um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. E eu Sim. tive vários, inclusive esses alunos evangélicos me indicaram vários outros alunos para poder estar fazendo curso com a gente. E é engraçado porque é uma rede que vai só crescendo, sabe? E a egrégora também vai crescendo. E com isso, outras pessoas vão criando essa coisa, igual eu tenho uma pessoa que me procurou do Chile. Eu tenho até que entrar em contato com a doutora Miriam para ver, aproveitar que ela está ouvindo, para poder ver se tem alguém lá no Chile para dar aula de magia para essa pessoa, sabe? Então, Tem uma aluna que veio talvez, da Austrália para fazer curso com a gente, olha entendeu? só. É, Ela é, ficou uns 4 meses, 5 meses aqui da licença maternidade para fazer o curso. Ela é, voltou para a Austrália de novo. eu, por conta do É, trabalho, que a pessoa, boa tarde, suas lindas. boa tarde, Alete. Olha, por conta do trabalho que a gente faz com o Dragão Dourado, então eu acabo entrando em contato com algumas pessoas de outros estados e às vezes até de outros países, né? Há pouco tempo uma menina de Miami me perguntou se eu não conhecia ninguém que desse, né? E aí eu fui dar uma olhada na lista do colégio. Porque eu sempre indico, e outra coisa, eu não tenho nenhum problema em passar alunos, né? Então, assim, eu não estou dando Sim, sete chamas, eu indico o colégio, eu indico outros espaços, porque eu sou tão apaixonada que eu não quero que ninguém perca a oportunidade de fazer a magia divina. Então, eu dou porque eu amo, claro, e porque também é uma forma de ganhar dinheiro. Mas antes de mais sim, nada, eu acho que eu faço porque eu acredito demais nessa ferramenta. E quanto mais pessoas fizerem a magia divina, mais sustentação a gente vai ter e mais sucesso. Porque sucesso gera sim. sucesso, que gera sucesso, que gera sucesso, que gera sucesso. Sim, e prosperidade é uma energia. Então você faz, você recebe de volta, né? E outra coisa que eu queria te falar, Laura, é a respeito disso, e também a respeito da gente estar fazendo essa parceria, né? Com autorização do Colégio de Magia, claro, porque tudo que a gente faz, a gente vai lá e pede bênção à doutora Miriam, assim, como se fala, vocês pedem bênção, peço bênção, nós pedimos assim, para poder evitar até conflitos e tal. E a questão dessa energia que você está trazendo, porque essa energia está sendo muito boa. Eu estou gostando muito. Eu tenho certeza que os alunos estão adorando e a gente vai ter uma turma muito grande de magia de 7 giros e de magia de 7 pós e essências, porque igual eu falo assim, é uma coisa igual quando a gente planta algo numa terra fértil, ela prospera, ela cresce, ela dá frutos, porque a nossa egrégora está cada dia maior. Perdi as contas de quantos alunos que eu já formei, sabe? Eu sei que em cada semestre é em torno de 75 alunos, fora os alunos do domingo, que não sou eu que formo, então, mas que é com a ajuda nossa, dá um torno de 100 alunos, 120 alunos, em torno de 120 de 4 em 4 meses, sabe? Perfeito. Que dá em torno de um ano 240 alunos. É muita coisa para as pessoas que estão começando agora e se inspirar. E a gente vê que nosso módulo de trazer a magia de 15 em 15 dias, e se você quiser ir para outro estado, porque tem gente de outro estado que procura a gente e fala, ai, e não sei o quê. Ah, e sobre essa moça aí dos Estados Unidos, eu acho, quando for assim, você liga para a doutora Mira, que ela conhece algumas pessoas que talvez não estão no colégio lá cadastrado, mas que estão fora do país e que talvez você consiga que ela entre em contato e passe para você. Muito E boa essa é isso, informação. Obrigada. propagar a magia e trazer. E você com a gente, assim, como que foi quando a gente te mandou o convite? O que que você sentiu? O que que você está Nossa, sentindo? O que que um você está. medo! Medo
de quê? Olha, eu sou muito tranquila com essas coisas. Então, assim, eu sempre quero entregar o melhor e eu sempre estou pendente disso. Eu acho Uhum. que todo mago iniciador é maravilhoso. Ele emana mistérios que são necessários. Eu acredito que todo mundo entrega o seu melhor e eu tento fazer a mesma coisa. Eu acho que o que acontece comigo e acontece também com o Gilson nesse interim é que a gente sentiu a magia divina, entende? A gente tentou ver como elas funcionavam, a gente tentou desenvolver a nossa sensibilidade para perceber como que é ativar a magia mental, a magia elemental. Claro que é sobre o nosso ponto de vista, mas a gente tem tentado, né? Nem sempre é tão simples, mas a gente tem tentado vivenciar a magia para a gente ter realmente a paixão, né, necessária para envolver as pessoas nesse sistema. Então, primeiro eu fiquei surpresa, claro, fiquei honrada, porque, mano, é reconhecimento, né, pô? Sim, e muitas pessoas falaram de você, tá? Inclusive alunos e tal. E a gente já ficava olhando você há muito tempo e tal. Que você estava seguindo o mesmo padrão que a gente, e a gente falou, cara, tá conversando a mesma conversa, a mesma linguagem. E o meu marido tem uma mania de dizer, o Michel, que ave de mesma plumagem tende a voar juntas. E é É isso mesmo. verdade. E a gente está muito grata por você. Ah, lembrando uma coisa, com a sua vinda, eu consigo voltar os valores do curso para R$ 200. São 4 meses de 200, então com isso eu consigo fazer a 200. Quem fizer duas vai ter o desconto, Ah, tá? E aí legal, entra em contato legal. com a gente. Eu vou fazer o link para inscrição. Logo mais tarde ou amanhã o Michel vai lançar o outro dos pós e essências, os videozinhos do pós e essência para o pessoal degustar. Ó, E dê suas deixa eu considerações aproveitar aqui e finais a agradecer esse pessoal que está entrando na live num domingo à tarde. Sim, E claro. agradecer ao pessoal que está elogiando meu trabalho. Muito obrigada. Sim, O Sete Magos também faz um trabalho maravilhoso, já acompanho vocês há algum tempo. E a gente precisa de iniciativas como essa, né? De levar a magia para outros estados, né? Ou pelo menos estados que tenham outros estados mais próximos, que as pessoas possam se locomover com certa facilidade, né? Porque já pensou vir de Minas para cá, ao invés de um professor ir para aí, né? Então, assim, é muito melhor juntar uma turma e um professor ir. Então, assim, é uma iniciativa muito bacana, que eu espero que outras pessoas ao redor do Brasil também sintam essa vontade, com outros magos iniciadores, para cada vez a magia ir aumentando, 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 e essa egrégora ficar cada vez mais poderosa. sim. Levando o legado do pai Rubens, né? E a gente agradece ao Colégio de Magia, a doutora Miriam, a você, ao Michel, a todos nós, a todos os alunos dos Sete Magos. E aí eu agradeço também a toda a egrégora que veio junto com a gente. E é só gratidão, Laura, muita gratidão, porque é isso daí, é uma coisa fácil de explicar e que vai trazer benefício para muita gente. E tem sentido dessa magia sete giros não ser tão chamativa. Quem quiser saber o que tem por dentro, é só vir para poder saber, porque é um mistério, né? Isso, Fechado. Então vem que isso. você vai saber o Ó, que tem lá você, dentro, os você 49 pode chamar o movimentos. pessoal para ir para a primeira aula, para eles sentirem a energia, que às Sim, vezes sim, sim, com certeza. as pessoas precisam sentir, elas vão na primeira aula, certeza que elas vão ficar Sim. apaixonadas por esse mistério. Não, não, teve uma coisa, ele pôs o vídeo, várias vezes que ele pôs o vídeo com os alunos, o pessoal falando assim, ô Tati, a gente já vai. Várias vezes que o pessoal falou assim, que energia, que arrepio, estou arrepiando. Cara, só do vídeo. Isso. Quando a gente lançou, aí falaram assim, cara,
Não, eu vou fazer. E tem vários alunos que nunca quiseram fazer aos domingos e que estão todo empenhados em fazer aos domingos com a gente por causa dessa energia. E eu sou muito grata. Eu só tenho Eu gratidão a agradeço. agradecer a Deus, ao universo, ao grande arquiteto do universo, por tudo. E é isso. Muito Tá bom. obrigada, tá? Muito Valeu, obrigada a vocês Laura. também. Vamos desejar boa sorte para nós, que os tronos divinos sempre nos tragam uma sabedoria necessária para a gente usar os mistérios da melhor forma possível. Amém. Sim. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Excelente domingo para vocês. Beijo.